Desde o início da humanidade, o céu noturno tem sido um mistério. Nossos ancestrais olhavam para as estrelas e se perguntavam sobre seu significado. Criaram mitos, desenharam constelações, previram colheitas e até organizaram sociedades inteiras baseadas nos movimentos dos corpos celestes. Mas mesmo após milhares de anos de ciência e tecnologia, o espaço ainda guarda segredos que parecem desafiar toda a lógica e compreensão. Um desses segredos é a presença de estruturas impossíveis espalhadas pelo universo. Cientistas ao redor do mundo têm esbarrado nos últimos anos em evidências de algo perturbador: megaestruturas no espaço profundo. Corpos tão gigantescos, tão organizados, que desafiam as leis conhecidas da física. Um exemplo recente é o enigmático comportamento da estrela Kiki 8N462 também conhecida como Estrela de Tabby. Essa estrela começou a piscar de forma irregular, com quedas de brilho de até 22%, algo jamais visto antes. E o mais estranho, sem nenhum padrão que pudesse ser explicado por planetas ou asteroides. Isso levou a uma hipótese ousada. E se estivermos diante de uma esfera de Dyson? Uma esfera de Dyson é uma megaconstrução teorizada em 1960 pelo físico Freeman Dyson. Trata-se de uma estrutura gigantesca que envolveria uma estrela para capturar toda a sua energia. Um feito que apenas uma civilização do tipo segundo na escala de Kardashev poderia realizar. Ou seja, uma civilização milhares de anos mais avançada que a nossa. A comunidade científica ficou dividida. Muitos tentaram encontrar explicações naturais, como poeira irregular ou nuvens de cometas. Mas até hoje, nenhuma hipótese convenceu completamente. A estrela de Tabby continua sendo um dos maiores mistérios da astronomia moderna. E esse não é o único caso. Em diferentes pontos do universo, astrônomos encontraram galáxias com formatos extremamente simétricos, aglomerados de estrelas que se comportam como se fossem moldados por alguma inteligência. Buracos negros que emitem jatos perfeitamente alinhados por milhões de anos-luz. É como se alguém ou algo estivesse construindo com precisão cirúrgica em uma escala cósmica. Mas por quê? Alguns físicos teóricos acreditam que civilizações muito mais antigas e avançadas podem ter atingido níveis de engenharia incompreensíveis para nós. Talvez estejam moldando o universo como uma espécie de laboratório. Ou talvez estejam apenas tentando sobreviver. Imagine uma civilização tão evoluída que precisa manipular estrelas, buracos negros ou até mesmo dimensões para continuar existindo. Para eles, mover planetas, construir esferas gigantes ou alterar o tecido do espaço-tempo pode ser tão comum quanto acender uma lâmpada. E se formos ainda mais longe? E se o próprio universo for uma construção? Essa hipótese é conhecida como a teoria do universo simulado. Segundo ela, toda a realidade que conhecemos, espaço, tempo, matéria, vida, pode ser apenas uma simulação computacional extremamente avançada criada por uma inteligência superior. Não estamos falando de ficção científica. Filósofos como Nick Bostrom e cientistas como Elon Musk já afirmaram que há chances significativas de estarmos vivendo dentro de uma simulação. E o mais estranho, existem evidências que começam a apontar nessa direção. Por exemplo, o comportamento quântico da matéria. Partículas que só decidem seu estado quando são observadas. A existência de constantes universais perfeitamente ajustadas para a vida. E padrões repetitivos que se assemelham a códigos. Tudo isso leva a uma pergunta inevitável. Se o universo é uma simulação, quem está controlando? E por quê? Talvez sejamos parte de um experimento, uma recriação de uma civilização antiga, ou uma tentativa de entender como a consciência evolui. Nesse contexto, as megaestruturas observadas no espaço não seriam construções físicas no sentido tradicional,
mas artefatos dentro do código da simulação, bugs, sinais ou até mesmo mensagens deixadas pelos programadores. Muitos pensadores sugerem que esses sinais podem estar em todos os lugares, nas leis da física, nos números primos, nas anomalias do espaço, e que talvez, ao decodificá-los, possamos compreender a verdade sobre nossa existência. Mas há um problema. Estamos preparados para essa verdade? Se descobrirmos que o universo é artificial, o que isso significaria para nossa noção de livre-arbítrio, de espiritualidade, de propósito? Por outro lado, essa revelação poderia nos libertar, nos fazer enxergar que temos o poder de alterar a realidade, de modificar o código através da consciência. Afinal, se a simulação responde à observação, como sugerem os experimentos quânticos, talvez nossa atenção, intenção e energia tenham mais poder do que jamais imaginamos. E é aqui que a ciência encontra a espiritualidade. Antigos textos já falavam que tudo é ilusão. Os hindus chamam isso de Maya, os budistas de Samsara. O que hoje chamamos de simulação, os antigos chamavam de sonho. Um sonho coletivo, do qual só despertamos através da consciência plena. Talvez, ao estudar o cosmos, estejamos apenas tentando acordar. Olhar para as megaestruturas, para as anomalias, para os vazios inexplicáveis do universo, seja como olhar para o espelho. Um espelho que reflete a vastidão do nosso desconhecimento e da nossa origem. E se todos os sinais que buscamos lá fora estiverem dentro de nós, se o universo é simulado e a consciência é a chave para controlá-lo, então talvez a resposta não esteja em lançar sondas para galáxias distantes, mas em mergulhar profundamente na própria mente, nos sonhos, nas intuições, nos estados alterados de percepção. Civilizações antigas utilizavam meditações, plantas sagradas, geometrias sagradas e observação do céu para se conectar com algo maior. Será que elas sabiam, de algum modo, que a realidade era maleável, que o cosmos podia ser reprogramado com intenção pura? Estamos no limiar de uma nova era. A ciência está prestes a confirmar o que os místicos sempre disseram. O universo não é feito apenas de matéria, mas de consciência. E cada mistério que descobrimos no espaço, cada estrela que pisca de maneira estranha, cada estrutura que desafia nossa compreensão, pode ser um convite para despertar. Porque talvez o maior segredo do universo seja que ele está esperando que a gente se lembre, que perceba, que olhe para cima e para dentro e finalmente compreenda que a jornada não é apenas entre as estrelas, mas entre os véus da própria realidade.